Acho que quando estamos falando na confiabilidade do agricultor, estamos falando em quanto ele se sente seguro que a expectativa que ele tem em relação a um produto vai ser atendida. Ele tem que deixar de ser apenas um fornecedor para poder ser um parceiro técnico, um parceiro que vai ajudar. Então, se o multiplicador quer uma semente de alta qualidade, ele tem que ajustar todo o processo produtivo dele, que inicia no campo, depois por processamento, controle de qualidade, armazenagem, logística, para o nível de semente que ele está querendo entregar. Então, o multiplicador hoje, ele tem que ser visto e ele tem que se comportar não como fornecedor de insumos, ele é um parceiro. E na parceria todo mundo ganha. E ganhar o que quer é ter esses tetos produtivos que hoje somente a Dom Mário tem conseguido entregar para a gente hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso DNA Dom Mário, o seu podcast agroempresário, produtor rural, para trazermos aqui diversos pontos importantes, principalmente para entregar a melhor performance dentro da sua produção. Eu sou Pedro Costa, jornalista especializado em agronegócio e sigo com vocês ao longo desses episódios especiais aqui trazendo muita informação. E hoje não é diferente. Nós vamos falar sobre multiplicadores, profissionalização, investimento na produção de sementes, como tudo chega até a propriedade para garantir a melhor eficiência e, claro, uma safra muito produtiva, com uma boa comercialização, que é o desejo de todo mundo, não é mesmo? Bom, vamos aqui apresentar nosso time de hoje, que vai falar um pouco mais sobre isso, trazer muita informação para você que acompanha a gente em multiplataformas aqui no nosso podcast DNA Dom Mário. Vamos começar então aqui na ponta, né, já dividindo a tela comigo, Manuel Davi Herrera, que é diretor administrativo multiplicador na Cerrado de Cima Sementes. Davi, bem-vindo ao nosso DNA Dom Mário, obrigado pela sua participação. Bom dia, Pedro, bom dia a todos, eu que agradeço demais o convite e poder participar desse evento. Muito obrigado. Bom, aqui já do outro lado da ponta da mesa, eu converso também com o Rodrigo Lopes, gerente de marketing da Girassol Agrícola. Rodrigo, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Nós nos sentimos em casa aqui com a Dom Mário, né, uma parceira significativa do nosso negócio. Estamos felizes e animados aí e louco para aprender aqui com vocês. Com certeza, será uma troca de experiências, troca de informação muito produtiva. E aqui ao meu lado, Carlos Alberto Patis, gerente de produção Brasil para soja e trigo da GDM. Carlos, bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Pedro. Para mim é uma satisfação poder estar aqui junto da Dom Mário e também aos colegas nesse evento, onde vamos ter uma troca de ideias e trazer muita informação para o nosso agricultor. Com certeza. Bom, vamos abrir a nossa conversa, né, trazendo um ponto muito interessante, entender de fato, né, o papel desse multiplicador. Começando aqui com o Davi, como é que vocês definem, neste caso, a profissionalização, né, na produção de sementes, o impacto lá no produtor final? A profissionalização de sementes hoje, né, ela se vê cada vez mais necessária. O impacto é direto no produtor. Porém, a profissionalização de sementes, ela requer muito a questão de processos, procedimentos, né, e cada vez mais termos equipes mais técnicas, mais profissionais, e ao mesmo tempo que permaneçam por mais tempo dentro da empresa, né? A gente pode profissionalizar uma equipe por um período e perder ela para o mercado, né? Então, hoje em dia, a profissionalização, além desse ponto, para poder ter uma semente de qualidade, eu preciso poder reter essas pessoas. E um trabalho onde você consegue colocar toda essa equipe profissional atendendo o teu cliente, entendendo toda essa demanda, você faz com que ela faça parte do sistema. E dentro desse sistema ele vai perdurar. Bacana falar sobre isso, porque a gente está olhando esse processo com pessoas, né, olhando toda essa parte profissional, o que não é diferente, que também são pessoas que trazem os indicadores operacionais. Isso que eu queria trazer também aqui à mesa, Rodrigo. O que vocês utilizam para garantir, de fato, né, além dessa profissionalização, uma melhor eficiência dentro de um lote, né, que ele tenha, de fato, uma qualidade técnica superior? Perfeito. Bom, o Davi levantou uma bola muito boa, né? Acho que primeiro, na frente de cada indicador, vem as pessoas, né? Uhum. Então, quando a gente fala indicadores sementeiros, primeiro, eu acho que
precisar trazer uma máxima aqui na frente, né? Que pode ser que é óbvio, mas para o mercado, para o produtor que está aí nos escutando, pode ser que não seja. Que a qualidade de uma semente, ela não é feita no laboratório, né? A gente vem vendo, né, uma demanda muito grande, né, por boletim, por números e indicadores. Mas antes disso tem uma pessoas ali, né? Então, assim, tem que entender que a qualidade ela é construída, primeiro, pela fatores de decisão de pessoas. Fatores de decisões no campo, fatores de decisões ali na indústria, né? Que é, vamos dar um grande exemplo aqui, né? Você abdicar, né, acelerar um processo em detrimento da pressão de um prazo, né? Então, isso é que constrói bons indicadores, né? E não só indicadores, né? Mas a estratégia e a governança está alinhado com esses indicadores. Mas respondendo de forma prática, né? Os indicadores padrões hoje que uma sementeira coloca hoje são a questão da pureza, né? Da semente, padronização dessa semente, né? Vigor, germinação da semente. Então, assim, são indicadores hoje que cada empresa, cada sementeiro possui o seu, né? Claro que alguns, né? Por exemplo, nós estamos no Cerrado, temos preocupações diferentes da do Sul, mas são indicadores hoje que a gente mantém ele uma constância, né? E não só de uma constância tão importante como, né, você faz. Hoje, uma sementeira, ela respira essa semente 17, 18 meses, vamos dizer assim, um prazo, né? Enquanto o produtor hoje tem a presença dessa qualidade por 1 mês, 2 meses. Então, esses indicadores, por mais que sejam pragmaticamente falando simples, né? Ele tem uma extensão, uma continuidade de pesos ao longo desses 18 meses, praticamente, que uma sementeira tem, né? Mais ou menos por aí. Agora, Patrícia, trazendo o que o Rodrigo colocou aqui, quais são as principais variáveis nesse processo que faz que interfere, né? Acaba ali afetando a confiabilidade desse agricultor? Como é que vocês olham isso para entregar para esse agricultor, de fato, essa semente com esse vigor, com todos esses critérios que ele acabou de elencar? Acho que quando estamos falando na confiabilidade do agricultor, estamos falando em quanto ele se sente seguro que a expectativa que ele tem em relação a um produto vai ser atendida. E a forma que hoje o multiplicador consegue atender isso é ele ter os processos que aí envolve todos os temas de indicadores, pessoas que o Davi e o Rodrigo trouxeram, que permitam ele ter o produto que ele está querendo produzir. Então, se o multiplicador quer uma semente de alta qualidade, ele tem que ajustar todo o processo produtivo dele, que inicia no campo, depois por processamento, controle de qualidade, armazenagem, logística, para o nível de semente que ele está querendo entregar, e depois dar transparência nisso. Então, eu como agricultor, quando vou comprar uma semente, muitas vezes eu quero ver o que o meu multiplicador está fazendo para que essa semente chegue com o nível de qualidade que estou esperando. E hoje é um movimento que hoje o agricultor está querendo saber o que está sendo feito com essa semente prévio e que informação ela tem para ele se sentir cômodo. Estou comprando uma semente com esse nível de qualidade e isso que vai ser apresentado no meu campo. Interessante muito que o Patrícia trouxe aqui, né? É porque a gente olha aquilo que o produtor quer, né? Mas tudo, como é que ele municia isso? A partir do momento que ele tem dados, que ele tem ali registrado informação técnica que vai ali gerir o negócio para que ele faça um melhor investimento. Isso se aplica também dentro dos multiplicadores, né, Davi? Como é que a gente olha esse ponto? Como é que os multiplicadores, né, eles entendem isso nesse ponto? Deixa eu fazer, né, um arremate dessa primeira parte que a gente começou a falar. Eu trabalho há mais de 20 anos com sementes, né? E há alguns anos atrás, nós começamos a realmente nos estruturar para poder produzir semente de qualidade. Porque a partir do momento em que você conhece a qualidade, você sabe o que você quer, o preço, né, que é um dos grandes fatores que a gente tem problema hoje, ele passa a fazer parte do negócio. Ele não vai ser o fator preponderante para fechar um negócio, né? Então, esse foi o que a gente usou alguns anos atrás para poder dizer, olha, é assim que nós vamos ter que trabalhar, é assim que nós vamos ter que ter qualidade. Isso que ele trouxe, né, sobre a questão de olhar, né, como de fato uma empresa, né, que multinacional, assim como é o caso, né, que nós estamos
falando aqui, mas dessa padronização, desse olhar criterioso pelo negócio, tudo isso vai dentro daquilo que a gente estava falando há pouco, sobre essa questão da informação, desses dados. Eu acredito que você queria trazer algo nisso também, né, Rodrigo? Isso, Pedro. Vocês colocaram muito bem ainda, mas eu ainda coloco uma evidência nisso, né? Estamos jogando aqui, conversando, falando de Domário. A expectativa do produtor em cima do Domário ela ainda é maior, quando se fala em qualidade, em processos, né? Porque ele está pagando por um produto seleto, né, com alto valor agregado. Então, a expectativa dele é acima da média, quando a gente fala em uma semente ou um multiplicador, né, que carrega a bandeira do Domário em cima dos seus processos. Então, você colocou ali, Pedro, que eu acredito com essa evolução, né, falando em visão, e é legal a sinergia que nós estamos tendo entre as empresas que são associadas ao Domário, é que a visão, ela não muda. O que muda é o ambiente que ela está, né? Então, hoje a gente está falando aí, você falou de compartimento de dados, né? Então, falando aqui também de segurança, né? Segurança a gente percebe que tem muito a ver com coerência, o seu discurso com a sua ação, né? Igual o Davi colocou ali, faz muito sentido, né? Não adianta você praticar um discurso e na teoria você entregar outro. E a gente vem vendo nos últimos anos, né, com a evolução, a sucessão das pessoas que estão na frente, no poder de decisão, né? A gente começou o podcast falando de profissionalização dos sementeiros, mas o mercado também, o produtor se profissionalizou, né? Colocou pessoas capacitadas na compra, colocou seus filhos, vieram, né, com conhecimento técnico que nos exige também a evoluir nesse sentido. E com isso, o excesso de informação e capacidade técnica, naturalmente, a gente precisa abrir mais informações, né? Buscar mais formas de convencer esse produtor a ter uma predisposição a escolher a minha semente, a minha cultivar específica, né? Então, isso abriu hoje, anos como esse, uma oportunidade muito boa para quem focou em pessoas ali no começo, para quem reteu essas pessoas, né? E para quem fez boas escolhas, né? Igual a gente vê, acho que a gente está rodando aqui nas nossas conversas, mas o pino central é decisões, né? Decisões de qual mercado que eu quero escolher, né? Quando a gente fala no mercado, a Girassol, a Cerrado de Cima escolheu um mercado seleto, mercado para quem acredita e investe em tecnologia. Para quem acredita e investe em tecnologia, em contrapartida, você tem que criar um outro valor para ele, né? Que é basicamente aqui que o Carlos falou, que você tem que ter substância, sustentabilidade no seu discurso com a ação, né? Não adianta você entregar uma boa semente em anos como esse, que foi um ano, como assim, de forma geral, tanto para o Cerrado quanto para o Sul, um ano bom de fazer semente, né? Mas em anos ruins, né? Fazer semente em anos bons, ou um ano, um ciclo, teoricamente é fácil, né? Mas faz por 3, 4 décadas, né? Atendendo diversos ambientes, diversos perfis de produtor. Aí é outra história. Aí vem realmente onde empresas sérias, né, se colocam na vanguarda com uma parceria com a Domário. Eu percebo que já saímos da questão há muito tempo de um Brasil só produtor de alimentação, estamos falando de uma profissionalização, porque de fato é um nicho para agroempresários, para quem faz investimento, sabendo dos riscos, porém na confiabilidade dos produtos e daquilo que está sendo utilizado, e as empresas, né, em consonância a isso, trazendo um trabalho muito sério, mas ao mesmo tempo, né, com essa mesma lógica de mercado, olhando lá na frente com tecnologias, com dado, com estratégia, e é exatamente esse ponto que eu quero entrar agora, né? Aproveitar para trazer o Patiz de novo, né? Você falou muito sobre a questão da segurança, mas a segurança também tem muito a ver com a infraestrutura, né? Como é que é todo esse processo, os investimentos estratégicos, principalmente nessa questão? Essa é uma pergunta muito boa, Pedro, pensando para nós que estamos trabalhando com a produção de sementes, se fosse uma receita de bolo do Rio Grande do Sul ao Piauí, de qual infraestrutura você tem que fazer investimento para entregar uma semente de qualidade, seria muito mais simples a nossa vida de produtor de sementes. Então, para mim, o investimento de infraestrutura ele tem que estar muito alinhado com o desafio que você tem dentro da tua produção de sementes. Você não pode pensar que um multiplicador que ele tem a colheita de grande parte dos campos deles, em uma época que você tem uma frequência de chuvas maiores, a infraestrutura dele de recebimento e secagem, ela tem que ser diferente de alguém que tem uma condição com pouca chuva na colheita, um ambiente muito mais favorável.
Por outro lado, se você vai para uma condição de armazenamento, regiões onde em boa parte dos anos você tem temperaturas mais altas durante o período de armazenamento, essa pessoa, esse multiplicador, ele precisa fazer investimentos em um armazenamento refrigerado. E talvez algo que é um pouco mais recente agora é a questão da logística. O produtor, cada vez, ele quer receber a semente mais próximo do momento de plantar. Então, quem tem um cliente distante da onde é que ele está produzindo a semente, hoje tem que estar pensando em uma forma de fazer que essa semente chegue em tempo, em segurança, ou seja, você não pode expor ela a condições que ela possa perder qualidade, que chegue na forma como você se propôs a entregar para o agricultor. É, de fato, algo extremamente desafiador, mas precisa ter toda essa logística muito bem relacionada principalmente com esse produtor, né? Porque para atender não só a janela, mas a agenda e conhecer muito bem o caminho até chegar à propriedade, né? Isso, sem dúvida. Você tem que... O trabalho só termina quando o produtor tem a experiência com a semente germinada, uma lavoura bem plantada. Então, tudo o que você faz antes realmente são os desafios de cada um, e para mim esses são os fatores que devem direcionar os investimentos que cada um vai fazer em infraestrutura. E todos esses processos, né, Davi, eles são utilizados justamente para trazer uma melhor tomada de decisão desse produtor, né, pensando nele. É possível olhar esse produtor e estabelecer um perfil para cada um, olhando cada um na sua situação? Eu acho que hoje em dia os produtores realmente estão mais técnicos, mais profissionais, né? E se a gente for imaginar hoje que a oferta por cultivares é extremamente grande, o sementeiro ele passa a ter um papel extremamente importante. Ele tem que deixar de ser apenas um fornecedor para poder ser um parceiro técnico, um parceiro que vai ajudar. Por exemplo, nós estamos falando de Domar, nós estamos falando de cultivares extremamente produtivas. Nós estamos falando de cultivares que realmente fazem diferença para o produtor. Então, entregar qualidade, vigor, não é só isso. Eu preciso cada vez mais entender o meu produtor para poder recomendar qual que é a melhor situação. Eu percebo muito hoje que a gente tem algumas cultivares que são vendidas sobre, eu falo assim, né, é feito manada. Todo mundo planta porque todo mundo fala. Mas a partir do momento que a multiplicação, o sementeiro, testou essa semente, comprovou como é que ela realmente é um craque, e para que um craque seja um craque, eu preciso ter alguém lançando a bola para ele, alguém protegendo ele. É isso que nós, sementeiros, temos que fazer. Nós temos que pegar, direcionar na melhor época, na melhor terra, assim... não, mas essa terra não é melhor? Não é tão boa? Perfeito, mas eu tenho uma cultivar que vai ser para isso. Então, o multiplicador hoje, ele tem que ser visto e ele tem que se comportar não como um fornecedor de insumos. Ele é um parceiro. E na parceria todo mundo ganha. E ganhar o que quer é ter esses tetos produtivos que hoje somente a Domário tem conseguido entregar para a gente hoje, né? Interessantíssimo. É um termo que é o do ganha-ganha, que é a parceria, né? Então, é uma palavra tão pequena, mas ao mesmo tempo carregada de vários significados, principalmente quando a gente olha dentro do campo e os números que hoje a gente vem alcançando, né? Nesse ponto, né, Rodrigo, quais tecnologias hoje em dia você vem acompanhando, tanto a parte de infraestrutura, a parte de olhando o perfil desse produtor, que de fato vem transformando e garantindo a melhor eficiência nessa padronização, que vem trazendo esse resultado tão consistente? Perfeito. Bom, o meu intuito não é ensinar aqui, né? Mas vamos partir da nossa visão com a experiência da Girassol, a gente entende um pouquinho. Mas antes de falar dessas transformações tecnológicas, eu acho que fazendo até um link, Pedro, do que os dois parceiros aqui acabaram de falar, estou entendendo aqui, acabei de aprender, que mais importante do que você compra, né, é o que você faz com o que você compra, né? E o Davi trouxe um conhecimento muito legal nesse sentido, né? Que hoje o sementeiro, ele não vende, se a gente falar literalmente, ele não vende mais semente, né? Ele vende performance, uma expectativa, uma promessa de performance atrelado aqui, envelopado pelo que o Carlos falou de segurança, né? E quando a gente coloca esses dois grandes elementos que a gente acredita que vai fazer as sementeiras
que focarem nisso ter perpetuidade, né, sustentabilidade ao longo do tempo. Existem hoje tecnologias que são já consolidadas, né? Na minha visão, eu acho que o próprio TSI foi um grande precursor disso, né? Ele deu uma proteção para a qualidade que nós multiplicamos, para a qualidade, né, e a performance da genética que nós defendemos, no momento ali mais sensível, né, do estabelecimento da cultura. Mas existem hoje também outras inovações disruptivas ou incrementais, digamos assim, né, que alguns sementeiros já estão colocando, como o capricho de uma lona branca simples. Né? Isso, para nós no Cerrado, que temos um clima bem calorento, né, digamos assim, popular. Um sol para cada um. Um sol para cada um, obrigado. Isso a gente já vem tendo provas que isso ameniza. Tá? Então, investimento baixo, um capricho, né? Distâncias que o Carlos colocou aqui, né? A gente atende desde Campo Grande até Piauí, Maranhão, então com unidades ali concentradas. Então, toda a evolução contínua, né, incremental, né, no capricho, o produtor vem percebendo isso e pedindo isso. Mas se eu fosse citar uma que nós trabalhamos já há 6 anos, praticamente com estudos junto com grandes nomes, Paulo Franz, seria a embalagem que a gente está colocando, né? De novo, na grama máxima, assim, tão importante quanto você compra, o que você faz, que você compra. Nós estamos entendendo que a qualidade em si, ela é, de certa forma, ela é subjetiva, né? Todo mundo, se você perguntar para qualquer sementeiro hoje, ou qualquer produtor que é promotor de uma sementeira, utiliza Domário, por exemplo, ele vai falar que a qualidade dele é a melhor do mercado, né? Sim, porque ele tem conhecimento aprofundado de como foi conduzido os campos, né? Quais são as variabilidades, né, do ambiente, da fertilidade, tudo mais que ele colocou essa semente. Mas o convite aqui, falando um pouquinho no futuro disruptivo, tão importante quanto essa qualidade que você acredita é o que você está fazendo com essa qualidade na jornada do cliente, né? Já colocamos aqui os parceiros que nós temos, para a gente garantir a performance, né, nós temos que ir até o momento do plantio desse cliente, né? Assegurar esse plantio desse cliente, né? Porque até lá, esse potencial máximo que a gente fez com tanto zelo, ele vem se degradando, se perdendo, né? O vigor tem o seu ponto de... vigor de germinação tem o seu ponto, sua curva, né? E nós entendemos isso e, voltando ao início, há 5 anos a gente entrou em um estudo muito massivo, há 2 anos colocamos essa tecnologia no mercado, que é um bag que ele protege um pouquinho mais o isolamento, ele isola, né, a semente do ambiente externo, do vapor d'água, do oxigênio, e a gente tem dados hoje, com grandes nomes juntos, que isso estende por mais tempo, né, atendendo esses produtores que não têm um barracão climatizado, ou que precisa de uma logística mais longa. Então, cada cuidado ali, cada incremento que você garanta essa segurança, essa performance, não só da qualidade da produção, mas toda essa jornada até o momento do plantio dele ali, são as tecnologias que eu vejo que vão se perdurar e aumentar a escala, né? Igual foi uma simples, né? O bag 5 milhões, há um tempo atrás, ninguém acreditava, né? Começou no Cerrado, hoje ninguém mais usa saco, praticamente, falando de soja. Acredito que essas também incrementais, essas disruptivas, vão melhorar, e, claro, né, melhorar, e no final do dia o ganha-ganha que você vem falando, né? A produção do produtor que investe e acredita em tecnologia, Domário vai ter melhores resultados, com certeza. Queria trazer um ponto aqui que o Patias colocou para a gente, que é a questão, que você também, aproveitando o seu ensejo, né, que é a questão dessas questões de processo, né, onde a gente fala sobre a relação de processos operacionais junto com o resultado de uma safra final. Né? Como é que vocês acompanham isso? Quero que você trouxesse para a gente também, assim como o Rodrigo trouxe uma experiência também, né, mostrando esse Brasilzão que nós temos, né, tão plural e ao mesmo tempo com essas produções que precisam ter essas adaptações por conta de todo o processo que vocês acompanham, né?
A questão dos processos, Pedro, o processo é o que garante, vamos dizer, a harmonia dentro de toda a operação de produção de sementes. É uma operação complexa, ela inicia lá no campo, quando você está cultivando o teu campo, vai para a colheita, recebimento, secagem, todo o processo de industrialização, depois armazenamento e logística. Então, você ter esses processos bem definidos, eles estarem claros para todos os envolvidos. Então, como o Davi iniciou a conversa falando muito de pessoas, então todas as pessoas saberem como esses processos devem ser executados, como eles devem ser aplicados. Então, respeitar realmente os processos vai garantir que no final você tenha uma semente com a qualidade que você está se propondo a entregar para o agricultor. Perfeito. Bom, aproveitando a sua resposta, queria colocar aqui para o Davi o seguinte: em qual momento mudanças são importantes, principalmente nesses processos, dada a sua experiência aí de 2 décadas debruçado sobre a produção, né, sobre a multiplicação? Como é que você vê isso? Não é porque eu sou barba branca que eu tenho 2 décadas. Não, tô brincando. Eu tô há 25 anos no ramo de sementes, né? Então, fazem 2 décadas mesmo. Mas, assim, é muito dinâmico a questão da tomada de decisão, né? A gente pensa hoje em tecnologia. E eu acho que a grande tecnologia que a gente tem hoje para fazer essas mudanças é informação, dados. Hoje em dia a gente gera muita informação, a gente gera muito dados, né? Desde a escolha do campo, o plantio da área, a gente tem ferramentas hoje que nos ajudam a monitorar os nossos campos de sementes semana a semana, né? E a semente, nesses 20 anos, né, mais de 20 anos, eu percebi que você tem que fazer alterações muito rápidas, mas ao mesmo tempo semente não permite um mais ou menos. Um campo de produção, um lote não permite, cara, esse campo, esse lote, não. Qualquer variável que foi para baixo já era, né? Então hoje em dia você precisa ter muita informação em tempo real e as tomadas de decisões têm que ser instantâneas. Porém, né, por exemplo, a gente tem inteligência artificial hoje, né? Mas, por ter inteligência artificial, tem que ter alguém perguntando. Ou senão, de nada ela adianta. Então, a questão, né? Volto de novo. A questão das pessoas. Essa tomada de decisão, você tem que deixar com que a equipe de campo, o gerente de produção, toda a equipe envolvida no processo, ela possa ter a independência e a capacidade técnica e tecnológica para receber os dados e tomar as decisões o mais rápido possível. Produção de semente de qualidade e de alta qualidade não permite, vamos puxar para ver. Já era. Né? Então, em todos esses processos, né, procedimentos, tudo isso é para que a gente possa ter realmente a previsão de que aquele lote realmente tem qualidade. Então, a tomar decisão é muito pontual. E ela não pode estar atrelada a uma cadeia de pessoas para tomar decisão. Você tornando as equipes independentes com capacidade, onde você avalia a decisão que ele está tomando, a decisão que eu tomo, e com treinamento, com perpetuidade dessas pessoas na equipe, são chaves que se giram muito rápido. Então, tem que ser muito rápido. Tomar decisão por qualidade é na hora. Pode ser ali no meio no R5, mas você tem que tomar decisão. Por falar nisso, Rodrigo, trazendo toda essa complexidade, né? Como é que é possível ter processos assim auditados, né? E que são ajustados, né? Por longo período? É ainda um risco por longo período? Ou como é que vocês ajustam isso? Perfeito, boa pergunta, Pedro. Que parece, né, estamos entrando no assunto que parece operacional, mas totalmente estratégico, né? Que a gente colocou. Essas decisões que o Davi colocou são totalmente estratégicas do negócio. Né? Desde a primeira decisão, né? Por exemplo, a qualidade fisiológica de uma semente, ela começa ali na planta-mãe, né? E a gente tem esse longo período aí até a entrega da semente para o nosso cliente, né? Mas existem hoje, né? É conhecido dentro do meio de sementeiros, mas pode ser interessante, né, para o ouvinte, o produtor, que existe hoje normas, né, que bons sementeiros praticam, né, praticamente
normas do MAPA, né, que tem rigorosas, né, avaliações, né, que a gente precisa garantir isso durante todo o processo. Além disso, tem outras normativas, por exemplo, a Girassol hoje ela tem um laboratório próprio, então além das normas do MAPA para laboratório e para campo, nós adicionamos ainda a ISO, né, que a gente precisa garantir a confiabilidade dos dados, que a gente acabamos de colocar aqui, né, a seriedade desses dados, a rastreabilidade desses dados durante toda a jornada. Então, isso tudo tem que ser auditado, né, não só pelo MAPA, pela ISO, pela RAS, né, que é o regulamento das sementes. Então, vamos colocar em quantidade mesmo para deixar mais tangível. Hoje, uma sementeira que promete e entrega uma qualidade, por baixo deve ter uns 26 testes ali, né, de germinação, qualidade, vigor, para ter uma precisidade desses dados, para garantir com aquilo que ele colocou ali no discurso dele, seja realmente o que o produtor vai regular a sua plantadeira e plantar, né? Não querendo ir muito para o tecnês, mas entendam, importante aqui, a grande mensagem é que hoje o sementeiro ele tem boas ferramentas, né, padrões que eles seguem, e isso é auditado, né, e também tem padrões hoje que a gente segue continuamente, e que você entenda um pouquinho sobre isso para você entender qual que é a complexidade, qual que é o padrão que a sua sementeira, né, o seu fornecedor está entregando, né? Que hoje podemos ampliar isso, né? Por exemplo, hoje a Girassol, além de ter esses padrões, tem uma curadoria externa que a gente contrata uma vez por ano, para não só para aprender, né, mas para evoluir, né, a qualidade, para a gente buscar cada vez melhores qualidades com o advento de novas biotecnologias, novas cultivares. Isso também a gente tem que ter um olhar clínico cada vez mais apurado. Uma busca incansável por excelência. Muito. Né? Agora eu queria trazer uma questão, Patrícia, com a questão da qualidade. Qualidade do processo, né, industrial. Se traduz também na entrega de um produto com maior germinação, com maior vigor? A questão da qualidade do processo industrial, temos que pensar sempre que a semente é um organismo vivo. Então, a produção da semente, ela inicia, como o Rodrigo bem falou, lá na planta-mãe. O processo industrial, ele vai colocar a semente em condições de armazenagem e nas condições para o agricultor ter a plantabilidade que ele deseja. Ou seja, se uma semente chegar ruim dentro de uma OBS, com a OBS você não vai melhorar. Porém, todo o processo industrial, com máquinas mais modernas, com mais opções de ajustes e tudo mais, com certeza contribuem para que essa semente que veio com uma qualidade excelente do campo seja colocada em condições ideais de armazenamento, manutenção de qualidade e depois poder ser entregue para o agricultor com a qualidade que ele está esperando. Então, aproveitando o que você disse também, que o Rodrigo acabou de falar, Davi, é possível ter um controle de qualidade ainda mais rigoroso e garantir um termo que eu gosto de utilizar, que ele está muito atrelado à padronização, que é a uniformidade dessa produção? Esse é o grande ponto. Realmente, para a gente poder ter qualidade e excelência, eu preciso ter padronização. Eu preciso fazer com que todos os processos e procedimentos façam que eu diminua a variabilidade dos lotes, né? Então, todos os processos têm que garantir que a gente vai ter semente de qualidade, né? Hoje em dia, investimento em tecnologia, maquinário, todo mundo faz isso, todo mundo tem isso. Porém, o que vai fazer a grande diferença é a capacidade técnica que você tem e a quantidade de informações que você conseguiu juntar, desde a planta-mãe até a colheita, beneficiamento, armazenamento, análises rotineiras durante esse período. Todo esse conjunto de informações é que vão fazer com que você diminua a variabilidade dos lotes e tome as decisões corretas para que isso sim se transforme em semente de alta qualidade, e isso sim vai refletir no campo em produtividade, porque de nada adianta a gente ter a melhor genética do mundo se não der ferramentas para que ela realmente expresse isso no campo, né? A gente sabe que genética é imprescindível, mas a qualidade faz parte da genética. É a mesma coisa de ter um carro sem rodas, né? O carro é a genética e as rodas somos nós, né? É a semente de qualidade.
E isso vai fazer com que eu tenha uma germinação melhor, um stand melhor. Germinação melhor, stand melhor, melhor, redução de custos, aumento de produtividade. Nós conseguimos fazer com que o produtor tenha uma previsão do que ele vai colher. Porque quando a gente planta, quando o produtor planta, ele espera produzir 80, 90, 100, 110 sacos. Isso não é difícil hoje em dia. Mas se ele espera produzir 100 sacos de soja por hectare, para isso eu preciso ter um stand bem feito. E não adianta produzir 100 sacos e gastar 100 sacos para produzir eles. Então, essa semente de qualidade, com todos os processos, vão fazer com que ele realmente possa esperar isso. E aí sim tudo se transforma em rentabilidade para o produtor, porque a agricultura vive de rentabilidade. E são processos e são ferramentas. Genética, qualidade, um bom stand, um bom estabelecimento, menor custo e aí sim produtividade. Agora, aproveitando o que você trouxe para a mesa, somando já com o que o Patiz falou, Rodrigo, são diversas situações em que a gente pode usar o termo desafios, né? Mas a gente já falou aqui sobre soluções que já foram aplicadas em diversas situações, né? Usando comparações a outras empresas ou outras formas de administrar isso, né, levando uma melhor eficiência a esse agroempresário, esse investidor que vai ter ali uma genética superior dentro da sua propriedade para garantir uma melhor performance. Trazendo todos esses pontos, né, como é que é possível trazer em larga escala uma produção ainda com questões que são ainda desafiadoras atualmente, né, e olhando num futuro não muito distante que ainda permanece com uma dor para quem trabalha como multiplicador? Perfeito. Não, essa é uma pergunta que você ficou construindo ela, eu fiquei tentando buscar aqui, eu vou tentar responder, Pedro. Eu acho que é um grande desafio hoje para nós sementeiros, né, que todo mundo tem sonho, ambição de crescer, né, de ofertar mais semente para o cerradão todo, né, para nós que estamos no norte. Mas a gente tem os dois lados da moeda, digamos assim, né? De novo, legal que a conversa está vindo fluida e vocês passaram uma bola muito boa para nós, né? Tem um estudo hoje hoje não, de 2015 do Bagatelle, né, que fala cada ponto de vigor um incremento de meia saca, né? E isso é um estudo de 2015, hoje com a genética, a produção, isso eu acredito que está um pouquinho a mais, né? E isso é predominante, né? Então, como que eu vou crescer, né, resguardando essa qualidade, né? Então, vou também trazer o outro grande nome, não do Bagatelle, mas do Marcos Fava, que ele fala que a gente segue muito, né? Para você ficar maior, você precisa ficar melhor antes, né? Eu acho que essa pergunta sua casa muito bem com essa frase. Então, vou falar pela Girassol. Quando a gente entendeu, né, a oportunidade de mercado que nós do Cerrado temos, né, de crescimento, vamos falar, o mercado cresce no mínimo 2,3% ao ano, né, no Cerrado, que está sedento por qualidade de semente, pelas novas fronteiras hoje, né, pelos desafios intempéries climáticos que tem, cada vez vai ser mais preponderante você colocar uma qualidade que te dá uma previsibilidade de qualidade e também de segurança. A gente fica com esse desafio, cara, como que eu vou crescer de uma forma que isso não abdigue a minha empresa da minha visão, né, do meu propósito de entregar semente com qualidade superior. Então, o que é o primeiro ponto? Não posso, quem sou eu para dar um conselho aqui para os sementeiros ou para o produtor, mas vou trazer a nossa experiência. A gente já foi maior em volume, já foi maior em penetração. Quando a gente definiu nossa estratégia de longo prazo, né, que eu acho que você colocou o desafio de escala, tem a ver com a decisão de aonde você quer estar daqui a 5, 10, 15 anos, a Girassol pensa com essa mente de mentalidade infinita, digamos assim, né? Eu não quero aqui para um ano eu produzir X mil sacas e o outro ano produzir dobro disso. Eu quero estar aqui com o produtor nas próximas gerações por muito tempo. Então a gente decidiu não só ficar melhor para depois ficar maior, mas ficar menor antes. Então, quando a gente entendeu que alguns processos que a gente foi falando aqui, decisões, né, de encurtar a janela, de acelerar alguns, estavam interferindo
né, nas decisões, nesse discurso nosso, a gente falou assim, não, vamos reduzir nosso volume, reduzir o nosso acesso, porque nós queremos ficar no jogo, né? Quem quer ficar no jogo, na nossa visão, só tem um caminho: diferenciação e focando em qualidade, né, e segurança do produtor. Então, a gente reduziu, né, o nosso volume significativamente nos últimos 3, 4 anos. Né, melhoramos nossos processos, né, revisitamos nossos processos, melhoramos nossa capacidade de pessoas, né, trouxemos profissionais que hoje já conseguem, em curto espaço de tempo, né, junto com a sinergia com quem já estava, né, os grandes talentos não estavam, conseguiram ter esse poder que foi citado aqui, decisão. O agro, diferente não, né, igual, né, a gente já só também a produtora, né, e hoje a decisão no agro, né, na mão de boas pessoas, está fazendo diferença. Momentos como esse, que nós estamos vivendo, um ciclo como esse, né, isso ganha mais eco, né, de momentos de baixa de commodities. Então, se eu puder dar algum conselho pro produtor ou para o próprio sementeiro, revisite, né, que eu acho que o produtor está fazendo isso, revisite as suas fortalezas, aonde que você quer estar, e hoje o não está tão importante quanto, né? Cada escolha que você está fazendo tem junto com ela uma renúncia. Entenda qual que é essas renúncias que você vai fazer e realmente faça as renúncias. Aí sim você vai conseguir, de uma forma orgânica, sustentável, crescer, né, no passo que você quer. É o que a gente vê hoje muito, né, produtores e sementeiros querer crescer exponencialmente do ano para outro, né? A gente sabe que o crescimento a curto prazo tem uma dor muito grande com ela, né? Então, quem quer realmente ganhar escala, o desafio que eu posso te colocar aqui, Pedro. Não sei se eu até respondi a sua pergunta, mas o grande desafio, na minha visão, tanto para o produtor quanto para o sementeiro, essa visão de onde que eu quero ir, qual que é a capacidade que eu tenho para ir aonde que eu quero chegar. Exatamente. Agora, aproveitando, né, Rodrigo, que você disse para a gente, eu queria voltar, né, um ponto que eu acho que é fundamental, mas ao mesmo tempo com essa perspectiva lá na frente, trazer o Davi para falar sobre. Você há pouco falou sobre atual cenário, né? Aí, o agro sempre sofreu com diversas situações, né? Existem esse reflexo nacional, internacional, porque é investimento, né? E todo investimento tem, obviamente, os reflexos por parte de governos, estratégias, economias, conflitos. Davi, como é que você vê essas pressões econômicas, as demandas? Isso impacta de alguma forma o plano desse investimento do produtor? Como é que você enxerga isso? Porque essa busca incansável ela gera assim, custos, porque são investimentos, mas sempre tem esse olhar criterioso por parte do produtor, do agroempresário para fazer esse investimento. Realmente, né, o cenário econômico, o cenário internacional, o clima, tudo impacta no investimento que você vai fazer, né? A questão, eu acredito que é uma coisa que a gente sempre fala lá na fazenda, é que anos de crise ou anos difíceis não deixam de ser a nossa academia, onde você se torna mais forte, onde você treina, faz repetição e isso gera resistência. Então, esses anos difíceis, para nós, o nosso olhar é uma academia. É um momento onde que eu tenho que olhar aquele investimento, faz sentido, não faz sentido, vai dar retorno, não vai dar retorno, né? O investimento hoje que eu avalio que é o mais barato, de certa forma, mas não da palavra barato, né? Mas o custo, né? O investimento com menor custo e maior retorno que existe é pessoas. É um investimento que te dá retorno praticamente imediato, né? Então, esses anos onde a gente precisa frequentar academia para ficar forte, que são esses anos realmente de dificuldades, né? Não só econômicas, como climáticas que a gente vem passando, o investimento em pessoas, o treinamento, a capacitação, o trazer para dentro de casa, pessoal, olha, não está fácil. O que nós vamos fazer em conjunto? Né? Uma tomada de decisão em conjunto. Né? Todo mundo tem que participar do processo. Né? Qual que é o nosso objetivo? Semente de alta qualidade. Qual que é o caminho? É esse. Qual que é o meio? Qual que é a metodologia?
Então, investimento hoje em dia tem que ser muito bem pensado, calculado, mas investimentos que realmente fazem sentido têm que ser feitos, né? É uma academia, mas para você fazer academia, você vai ter que pagar a academia, né? Então vai ter um preço. Então, esse custo você tem que se avaliar. E realmente, treinamento e capacitação de pessoas, reconhecimento delas, retenção, faz a diferença. Pagar a academia e fazer. Eu já paguei e não fui. E não deu resultado. É raro, mas acontece sempre. Ó, mas assim, eu queria trazer outro ponto aqui com o Pati sobre a questão de tendências, né? Porque o que o Davi trouxe é de uma riqueza, de importância, porque engloba tudo que nós falamos desde o primeiro minuto desse episódio, né? A gente voltou a pessoas, né? Mas nesse mesmo tempo tem a questão das tendências, né? Como é que você vê hoje esse potencial da produção? Porque mesmo com todas essas pressões, ainda temos um potencial muito grande, né? Um mundo olhando para a gente de uma forma muito cuidadosa, ainda mais quando a gente fala sobre segurança alimentar, né? Como é que isso entra com novas tecnologias, com o potencial daqui para frente, não no futuro muito distante, mas aquilo que você enxerga? Uma excelente pergunta, Pedro. E pensando a futuro, e dentro da indústria sementeira, se olharmos a evolução que tivemos nos últimos 15 anos, desde processos simples como colheita, evoluiu muito nesse período, a parte de industrialização também, no que seria o que seria o processo clássico. Eu enxergo que a futuro vamos ter um uso muito maior do que seria a tecnologia. Eu me imagino que, assim, do que eu já pude ver, em algum momento vamos estar utilizando imagens, espectros para estar avaliando qualidade de semente em tempo real. Então isso vai nos dar muito mais ferramentas para direcionar os nossos processos industriais, para que no final, sim, cada vez entregamos uma semente com maior qualidade, que é algo que também vem mudando. Então, se você pegar a exigência do agricultor de 15 anos atrás com uma semente e a exigência que ele tem em qualidade hoje, ela mudou muito. E hoje o agricultor não aceita mais receber algo pior do que ele já recebeu. Então, como produtor de sementes, é nossa missão estar sempre na vanguarda de todas as tecnologias que a gente possa acessar e depois fazer as avaliações econômicas e a implantação disso, mas sempre com o objetivo de, no final, entregar um produto melhor para o agricultor. Bacana o que ele falou agora, Patis, olha, Rodrigo, exigência é uma palavra muito importante, né? Que ela é de fato o alimento da excelência, né? Mas olhando o mercado lá fora, abrindo ainda mais oportunidades, acordos internacionais que vão ser selados, né? Uma aproximação muito grande com o mercado europeu, tudo isso que nós estamos acompanhando a passos largos. Isso mostra uma exigência também na questão ambiental, na questão a questão da sustentabilidade, né? O tripé que a gente conhece, mas batendo ali na questão ambiental. Tudo isso está atrelado também ao trabalho de vocês. Eu acho importante a gente entrar nesse momento agora, até porque estamos chegando, né, cada vez mais nessas exigências internacionais. O Patias falou sobre essa exigência, né, que nós temos que os produtores não aceitam, mas não só pela produtividade, mas pelo que o mercado avançou também, não é? Perfeito. Eu vou falar um pouquinho do lado até do produtor, né? Porque não tem, quando a gente fala em sustentabilidade, né, e como que essa imagem que nós precisamos, né, verbalizar, né? Hoje o sementeiro ele é um grande parceiro do produtor nesse sentido. Até porque nós temos cooperados, nós produzimos também, né? Então respiramos os mesmos desafios, né? Então hoje existe formas de você não só valorizar o segmento, valorizar a agricultura como um todo e normativas também, além do que a gente já comentou aqui. Né? Hoje o produtor, assim como os cemiteiros, tem uma RITS, né? São garantias de padronização. Né? Quando se vai, um dos pontos que focam muito no cemitério é o próprio TSI, né? Mas existem avaliações, pode ser que, sendo interessante e não interesseiro, o produtor às vezes tem, não só o produtor, mas o mercado como todo, a sociedade, né? Que é, poxa, vocês estão colocando um produto químico, né, envelopando a semente, mas nós temos testes hoje, toda a sementeira tem, junto com as multinacionais de HPLC
que garantem que aquele produto está daquela formulação, naquela quantidade, com aquela homogeneidade da semente. Então, quando você se aprofunda, por isso que é o convite nosso aqui, por isso que eu estou feliz em participar aqui do podcast, porque a gente, como sementeiro e os parceiros de grandes indústrias, igual a GDM, igual a do Mário, precisa mostrar isso, né, para o produtor, né? Tem muitas práticas que a gente faz, não é só para seguir normas, né? Que a gente faz porque isso realmente é o certo, né? O que a gente faz quando ninguém está vendo, né? Poxa, o grande exemplo desse TSI e das normas hoje ambientais, de você, né, hoje como tem trabalho praticamente com uma genética de alto valor, você tem que segmentar a sua área, isolar a sua área. Então, procure, né, conversar com a sua sementeira, com o seu RTV, com o seu consultor, entenda esses processos, porque isso faz a diferença, não só na qualidade, mas nesses discursos ambientais, que por muitas vezes, né, são errôneos, distorcidos. Hoje, um grande exemplo é as sementeiras, né, porque a gente tem que fazer isso. Quem não fazer isso não tem futuro dentro do mercado. É uma colocação perfeita, inclusive porque nós estamos já caminhando para o final do nosso episódio. Passou muito rápido, então eu gostaria da gente trazer um recado final, né? Começando aqui, né, com o Davi. Davi, antes de mais nada, agradeço demais pela sua participação. Eu queria que você deixasse um recado, né? Aproveitando da sua pequena experiência que você tem dentro do setor. Pedro, muito obrigado. Rodrigo, Carlos, muito prazer em conhecer vocês, foi ótimo. Eu acho que um recado, né? Investamos no que faz sentido, né? Em primeiro momento, a gente foi agraciado hoje por poder ter uma Dom Mário no nosso portfólio, né? E isso é mérito, né? E esse mérito tem que ser perpetuado. Então, investir, às vezes, em coisas simples. A gente sempre brinca que um arroz com feijão bem feito faz uma diferença espetacular, né? E investir em coisas simples. Então, quando a gente pensa, por exemplo, hoje, tá chegando uma cultivar nova. Como é que eu vou entregar isso para o produtor? Tá aqui uma cultivar nova. Sem antes eu ter testado, avaliado diferenças de stand, manejo, como é que é esse manejo, como é que não é esse manejo, se eu plantar em setembro, se eu plantar em outubro, se eu plantar em novembro. Então, vamos fazer o arroz com feijão bem feito. E eu tenho mais de 20 anos, e lá atrás a gente já falava isso, né? E por algum momento se perdeu. Então, vamos fazer o arroz com feijão bem feito, fazer procedimentos, investir em pessoas, investir no que é necessário, mas antes de tudo, testar, treinar, aprender, né? Que para a gente poder ganhar um campeonato, se não tiver treino, não tem o que fazer, né? Então, investir no treinamento, realmente, do que a gente tem que fazer, né? Investir na agricultura, ela é maravilhosa. Não existe agricultor, produtor ou multiplicador que não tenha fé. A gente vive de fé todo santo dia, do dia que você plantou ao dia que você entregou aquela semente, porque é um ser vivo, né? Então, é ter muita fé, porque sem isso a gente não consegue fazer nada, né? E agradecer, se relacionar, compartilhar, aprender, ensinar, ficar perante todas as pessoas, né? Porque isso acho que ajuda demais. Né? Perfeito, obrigado mais uma vez. Rodrigo, também queria agradecer todo o conhecimento que você trouxe, né, e compartilhou com a gente. E o seu recado final também. Obrigado, Pedro. Obrigado, amigos de bancada aqui. Novos amigos. Espero continuar essa parceria de aprender junto com vocês. E o recado que eu tenho hoje para o produtor gostaria de classificar os produtores que vão se permanecer na nossa visão, né, na nossa crença da Girassol. A gente entende que em momentos como esse existe oportunidade, olhando acima do caos, né? Mas, olhando para a agricultura hoje, que a gente acredita que ela está se transformando de uma forma acelerada, a gente entende que o produtor tem 3 opções, né? Falando de relacionamento com empresas como um todo. Tem aqueles produtores que se perguntam por que aconteceu, tem o que vão esperar as coisas acontecerem e tem aqueles que vão fazer as coisas acontecerem.
Então, busque ser os produtores, as sementeiras, o profissional da sua área que faça acontecer, né? Isso é primordial. A atitude hoje, o discurso alinhado com a entrega vai colocar você num outro patamar, né? Assim como que a gente está tentando criar aqui, né, nesse discurso, nessa conversa, de melhorar o próprio setor, né? Obrigado, Pedro, obrigado, Mário. Eu que agradeço, realmente é muito importante tudo isso que a gente abordou aqui, justamente para somar, ou melhor, multiplicar, né? Legal. Exatamente. Patrícia, obrigado também pela tua participação. Queria que você deixasse também um recado final. Bem, queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Um orgulho realmente poder estar nessa mesa, dividindo experiências com pessoas nesse nível de conhecimento. E como mensagem para o agricultor, que ele está sendo olhado. Então, hoje a indústria sementeira, a indústria de genética, ela está olhando para a demanda que o agricultor tem. Então, seja a Domário no momento de desenvolver a variedade, posicionar ela, até depois na rede de multiplicadores, que vai multiplicar isso e depois fazer todo esse trabalho chegar no agricultor, está todo mundo olhando e todo mundo querendo que ele tenha sucesso e atender a expectativa que ele está tendo dentro do negócio. Perfeito. Obrigado mais uma vez a todos pela contribuição. É claro, né? Aqui no DNA Domário a gente traz para vocês todas as informações, né? Promovendo uma segunda opinião e trazendo para quem acompanha a gente em multiplataformas a forma de como produzir de uma excelência e, claro, conhecendo todo o processo. E hoje falamos muito de um ponto essencial: pessoas. Pessoas que fazem dentro do campo, fora, mas que produzem com excelência, trazendo esse Brasil que temos orgulho de trazer não só eficiência produtiva, mas está aí na vanguarda de uma segurança alimentar global. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e até nosso próximo encontro. Siga a gente nas redes sociais. É claro, a gente sempre acompanhando de perto todas as informações que vêm do campo. Até o próximo encontro.